Vamos dar bom dia, então, a todos e todas presentes aqui do Projeto de Extensão e que nos acompanham pelo YouTube. Essa manhã a gente vai dar início a mais uma oficina. Alô? O que foi? Travou? Travou? Fundiária, e a gente recebe, né, com muita alegria, o professor Wagner Moreira, como convidado para tratar desse tema da regulação fundiária, e ele é coordenador do IDEAS, Assessoria Popular, é mestre e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, ele é pesquisador do Grupo Lugar Comum. Ele trabalhou na coordenação, né, como coordenador de defesa dos territórios dos povos e comunidades tradicionais na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. Atuou como coordenador de regularização fundiária e como mediador de conflitos fundiários na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Wagner, bem-vindo, né? Prazer ter você aqui, ouvir, dialogar com você. Antes de passar a palavra para você, eu vou passar a palavra para o professor Vitor, para que ele também faça uma saudação inicial, certo? Professor Vitor, a palavra é sua. Obrigado. É bem breve, queria agradecer a participação, a presença. Eu não sei se presença é o nome melhor, né, para designar as remotas, mas, enfim, a participação aqui, professor Wagner. Numa situação tão especial em que tanto as questões relativas aos movimentos de moradia quanto as questões relativas aos movimentos ao movimento negro estão tão em pauta no dia de hoje, né? Ontem foi o Dia da Consciência Negra e tivemos aquele episódio inadjetivável, não sei, lá em Porto Alegre, que reacendeu uma discussão que não deveria parar nunca. E o professor Wagner, ele faz a representação tanto de um movimento quanto do outro. E é, portanto, tão importante que ele esteja aqui, nos presenteando a todos com sua participação e com as palavras que dirá acerca dos temas a serem tratados. Então, Wagner, muito obrigado pela sua participação. A gente sempre espera e agradece, né, que você tenha aqui com a gente uma ótima oficina. Estou muito ansioso, confesso, pelas suas palavras. Obrigado. Olá, então, a todos. Agradecer o convite, sobretudo em nome da professora Analice, com quem tive a oportunidade de compartilhar excelentes momentos de troca aí de acadêmico e vivência em torno do debate do direito à cidade. Realmente o dia de hoje é um dia em que estamos todos muito comovidos com tudo que aconteceu, né? A morte de João Alberto, de alguma forma, ela dá para a gente essa trilha de como o projeto de poder no qual a Terra Brasilis, desde lá de trás, está envolvido, é um projeto de poder brancocentrado e que, no debate, sobretudo no debate fundiário, não é diferente. Se a gente pegar do Tratado de Tordesilhas, passando pela Lei de Terras, aos processos das legislações mais recentes, sobretudo a de 2017, nós vamos entender que quando o poder legisla entendendo que o primeiro projeto de poder e vigente até hoje é um projeto de concentração fundiária. É um projeto de exclusão à terra, no campo e na cidade, e é um projeto que entende o negro como não participante de qualquer processo civilizatório no Brasil. O mito da democracia racial é um conto numa relação do Brasil para com os de fora. Quem minimamente vive a realidade nos territórios entende que esse é um projeto, infelizmente, muito bem sucedido, vitorioso. É só a gente lembrar das nossas principais figuras públicas ocupando espaços de poder, é só a gente lembrar, sobretudo, dos cargos políticos administrativos que a gente tem conhecimento, que vigoram na nossa cidade, que a gente vai entender
de que projeto de poder a gente está falando. E o fundiário é um acessório à manutenção desse projeto de poder que não é qualquer um, né? Assim, a exclusão da terra no campo e a exclusão da moradia na cidade e para além da moradia, né? Quando a gente fala de direito à cidade, a gente está falando de uma série de outros direitos e, sobretudo, de uma série de outros direitos que são negados quando a regularização fundiária ela é pensada simplesmente como um título de terra. Eu tive a oportunidade de atuar na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano aqui do estado da Bahia. Perdão, está cortando? Não está. Em 2 espaços. A coordenação de mediação de conflitos fundiários urbanos, porque o próprio Estado entende que os conflitos são uma tônica, né? E que, infelizmente, todos os dias morre alguém em algum lugar do Brasil por conta da disputa de terra, ou por conta de uma má distribuição de terra, infelizmente, nas periferias das principais cidades do Brasil. E acho que falar de regularização fundiária, entendendo regularização fundiária da forma como ela foi concebida enquanto uma luta por direito, é preciso a gente fazer aí 2 distinções. A própria legislação tentou, né, já dar essa dica na sua legislação mais moderna, agora de 2017, a legislação 13, fazer uma pesca aqui, a 13465 de 2017, que ela já traz essa distinção de REURB-S e REURB-E, a regularização fundiária de interesse social e a regularização urbana fundiária de interesse específico. E aí, quando a gente traz essa distinção, a gente está falando, sobretudo, de uma regularização fundiária para a grande massa excluída, sobretudo nas periferias da cidade, para uma regularização fundiária que diz respeito ao capital, sobretudo. Não que não exista efeito na regularização fundiária de unidades isoladas, que não resolvam problemas familiares, que não ajude no processo, mas, sobretudo, a principal política que foi pensada ou que foi almejada pelos movimentos sociais é uma política de regularização fundiária de interesse social voltada a grandes contingentes populacionais na nossa periferia. Infelizmente, a gente perdeu essa disputa. Nós tivemos muitos avanços, ela é uma pauta bastante presente de quando o Estatuto da Cidade estava sendo formulado no seu processo de redemocratização no Brasil. Nós tivemos movimentos de luta por moradia e movimentos urbanos vigorosos que ajudaram a colocar na Carta Magna essa pauta, mas, infelizmente, essa pauta foi derrotada. E essa pauta foi derrotada, mais recentemente, entendendo aí a pá de cal sobre essa pauta, e aí existem muitas contradições nessa disputa de narrativa, mas eu quero deixar aqui um pouquinho da minha visão sobre essa construção de narrativa. A pá de cal é a Lei 11.977, de 2009, do Minha Casa Minha Vida. Por que eu estou dizendo que a pá de cal no debate da regularização fundiária é a 11.977? Porque, historicamente, os movimentos sociais lutaram por tentar garantir o direito à posse, fazendo o discurso que a posse ela tem primazia com relação ao direito à propriedade, o direito de posse tem primazia com relação ao direito à propriedade. Então, o ocupante de um terreno, seja para garantir a sua subsistência, a subsistência da sua família, enquanto pequeno produtor no campo, ou para garantir o direito de moradia na cidade, ela tem que ter prevalência sobre o direito de propriedade. E o grosso dos movimentos sociais que a gente viu surgir, os movimentos mais clássicos de luta por moradia, que ajudaram a cunhar o Conselho das Cidades, e aí vale citar a União por Moradia Popular, a Central de Movimentos Populares, deixa eu tentar lembrar de outros grandes movimentos sociais nacionais que acompanharam esse processo. Mais recentemente, isso faz uma guinada, na verdade, para os movimentos de luta sem teto, que tem aí uma pequena diferença. Então, o MTST,
localmente, territorialmente, vocês devem lembrar de outros movimentos que também existam em caráter local. Eles fazem muito essa disputa, eles fazem a ocupação, entendendo que vão garantir o direito à moradia a partir do exercício da posse sobre imóveis que não cumprem função social. Dentro desse pacote, a PADCAL está, quando esses movimentos, tendo historicamente composto um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que tinha um fundo previsto, que era o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que tinha um programa específico para rodar essa engrenagem. A Casa Civil, na época ocupada pela presidenta Dilma, junto com o mercado imobiliário, lançam o Minha Casa Minha Vida. E o Minha Casa Minha Vida tinha como pré-requisito uma coisa: ter o título de propriedade para poder ter as unidades financiadas pelo FAR, que era o Fundo de Arrendamento Residencial, que estava destinado a dar conta da habitação de interesse social. Essa é a PADCAL, porque, historicamente, o que se defendia era o direito de posse, e a regularização fundiária vinha como um grande suporte para dar conta de uma outra dinâmica jurídico-político-social para essas famílias. Daí que surge o debate das EIs, daí que surge o debate de uma série de outros instrumentos de regularização fundiária nos nossos territórios periféricos. E com Minha Casa Minha Vida, a gente abandona o direito de posse. A gente, que eu falo, o discurso macro, o discurso preponderante dos movimentos sociais. A luta por moradia ganha a tônica do Minha Casa Minha Vida, numa relação que, sobretudo, estava muito menos na mão dos movimentos sociais e muito mais na mão das empreiteiras, que, sobretudo, na primeira geração do Minha Casa Minha Vida, escolhiam os terrenos mais baratos, ou seja, na extremidade das periferias da cidade, porque para eles o custo-benefício era melhor. Não existia, na primeira versão do Minha Casa Minha Vida, qualquer percentual para equipamento público, e aí me refiro à escola, posto de saúde, equipamentos de cultura, de lazer. Então, era somente as unidades habitacionais, numa metragem ainda muito pequena, e isso passou a reproduzir a lógica da exclusão numa política institucional. Conceder moradias cada vez mais longe, numa dinâmica de aumentar a especulação imobiliária, abrindo mão de uma lógica de direito à cidade que pensa a cidade para além das quatro paredes da unidade habitacional, que entende o transporte como um direito. Se a pessoa não tem livre locomoção pela cidade, ela tem restrição a uma série de outros direitos. Se a pessoa tem que gastar para acessar os principais equipamentos de cultura, que em geral estão no centro das capitais, nós estamos negando o direito à cultura, porque aquelas famílias, em geral, não têm esse recurso para garantir esse processo. Se não tem um posto de saúde próximo desses espaços, nós estamos negando o direito à saúde. Se não tem comércio próximo desses espaços, nós estamos negando o direito ao trabalho. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele retroage na lógica como nós pensamos o direito à cidade, como os movimentos tradicionais pensam o direito à cidade. E isso vem muito da cabeça, infelizmente, de empresários e juristas que esqueceram que a lógica da regularização fundiária não perpassa só por uma lógica jurídico-política, mas, sobretudo, que a regularização fundiária, em vários momentos históricos, foi utilizado enquanto mote, enquanto instrumento de mobilização social. A regularização fundiária não significa o título entregue a cada família individualmente, mas significa a luta política que a comunidade travou para estabelecer dentro da sua comunidade, sobretudo, os usos coletivos e um processo de união, luta contínua, que dava uma sensação, ou que gerava esse pertencimento de comunidade e de ganho e conquista coletiva. Infelizmente, nós, operadores do direito, olhamos para esse processo muito a partir dos procedimentos jurídicos que levam à entrega do título. E esquecemos que, muitas vezes, a regularização fundiária, ela tem uma participação muito maior da comunidade do que dos técnicos. E aí eu falo dos técnicos, não só dos técnicos jurídicos, mas de todo mundo que, de alguma forma, participa para esse processo da conta. Do levantamento do cadastro social, do levantamento do cadastro fundiário, do conhecimento territorial, que vai desdobrar numa estratégia jurídica política para títulos para grandes áreas, porque isso é o que interessa para as periferias do Brasil. Os títulos vinculados individuais às famílias ajudam a resolver conflitos, mas conflitos muito menores do que os conflitos que a gente vê
perpetuados nas nossas periferias em larga escala. Então, esse discurso, infelizmente, nós perdemos. Hoje, pouco se fala do direito à posse com primazia, e nós estamos falando cada vez mais de instrumentos. Da 11.977, a gente pula para 2014, quando ela já é reformulada, ainda com o debate com maior pertencimento dos movimentos sociais, e a última legislação de 2017, então, ela é uma legislação, infelizmente, de um processo já de pós-golpe, em escala nacional, né? Ela é de 2017, fruto de uma medida provisória de 2016, de um processo já de golpe na escala nacional, e ela só reflete, ou ela reflete, de alguma forma, na sua maioria de interesses espúrios, de especuladores imobiliários, daqueles que entendem na concentração fundiária um instrumento de ganho, de poder, de domínio político, e a gente se encontra nesse contexto, meio que discutindo as migalhas. Wagner, mas na 11.977 teve novos instrumentos, regulamentou melhor a forma, por exemplo, como se fazer uso capião coletivo. Na nova legislação, a 13.428, nós conseguimos regulamentar o direito de laje. Mas o que é o direito de laje, numericamente, frente ao quadro que a gente tem de irregularidade fundiária nas periferias? Eu conheço muito pouco a realidade de Sergipe, mas tive ainda a oportunidade de conhecer a Mangabeira, a ocupação Beatriz Nascimento, a ocupação Marielle Anderson, e sei que em Aracaju também tem uma realidade fundiária, uma realidade de luta por moradia viva. E na lógica com que eu fui formado, é impossível pensar a regularização fundiária sem pensar a atuação desses atores, sem pensar a atuação dos movimentos sociais organizados, que têm a sua bandeira de luta por moradia, de direito à cidade, sobretudo na afirmação da ocupação das terras que não cumprem função social, a afirmação do direito à posse como um elemento de primazia na conquista pelo direito à cidade no Brasil. Então, são alguns dos elementos iniciais que eu queria trazer para debate. Estamos abertos a um debate também mais específico das legislações, das dúvidas que se tenham de procedimento, mas queria trazer, de alguma forma, esse resgate e essa afirmação de que a regularização fundiária não pode ser pensada só a partir da ótica jurídica. Infelizmente, se a gente for pensar os processos sociais só a partir da lógica do direito, nós estamos, de alguma forma, com uma visão caolha e míope sobre a realidade macro que está instaurada no grosso da nossa sociedade. O direito ele tem muito a contribuir, mas ele não pode se autonomizar na forma como a gente enxerga a problemática social no Brasil. Passar a falar só de instrumentos, desligando esses instrumentos das realidades concretas em que a dinâmica social acontece, a gente vai ler simplesmente determinadas leis que falam sobre marcos territoriais quilombolas indígenas, sem entender as lutas dos quilombolas indígenas para que esses marcos fossem aprovados, sem entender que a luta quilombola ajudou a cunhar, a crivar uma nova dinâmica socio-racial no Brasil, que passa também por uma afirmação fundiária, mas que passa, sobretudo, por uma afirmação cultural de identidade, de pertencimento, de criação de novos conceitos. E, assim, o debate da regularização fundiária. Ele é parte de um processo macro de luta por acesso ao direito, de luta por maior equidade socio-racial no Brasil, que, infelizmente, vem sendo seriamente vilipendiada, ainda mais nesse contexto que a gente se encontra atualmente, de uma afirmação de um Brasil branco, hétero, patriarcal, cis, cristão. Então, é preciso que a gente olhe para a nossa realidade social como uma realidade social muito mais diversa do que essa que vem sendo cunhada nacionalmente nesse último período. Sobretudo,
Do ponto de vista da legislação federal, que vai tratar da nossa realidade fundiária, é importante chamar a atenção. Dificilmente a política nacional ela vai conseguir dar conta de tratar da realidade dos nossos diversos Brasis. Pensar uma unidade habitacional no sul do país é pensar especificidades que não dialogam com uma unidade habitacional no norte do país. Do ponto de vista do clima, do ponto de vista da cultura dessas populações e povos, do ponto de vista da realidade fundiária, que cada um desses extremos conseguiu construir e cunhar ao longo desses 5 séculos de história. Então, é importante a gente entender os limites da política fundiária em caráter nacional e, sobretudo, dar conta de fazer as apostas de caráter local. Eu acho que, sobretudo, na escala do direito à cidade, a disputa da gestão municipal ainda faz muita diferença para a gestão dessa política. E esse é um outro ponto de perda nos últimos anos no debate do direito à cidade. Ele ficou muito na mão do governo federal, ficou muito na mão de quem tinha o recurso para construir unidades habitacionais. E quando a gente está falando de direito à cidade, quando a gente está falando de política fundiária, essa não é a lógica que deve vigorar, porque quem está mais do alto, o governo federal, não tem a capacidade de fazer as escolhas mais acertadas aqui no chão, no território onde as coisas acontecem. Infelizmente, a gente viu essa preponderância de onde está o recurso, sair a maioria das decisões, tanto do ponto de vista fundiário, quanto do ponto de vista da construção das unidades habitacionais, da reforma agrária. Da reforma agrária, na verdade, é só retrocesso, né? Então, é um pouco dessa lógica que a gente vem tentando contribuir para esse debate. Então, vou me calar aqui um pouquinho para a gente rodar a palavra e poder aprofundar aqui algumas temáticas, algumas questões que vocês tenham dúvida ou queiram trazer para complexificar, para a gente seguir para o debate. Wagner, a gente tem um grupo de extensionistas e a gente trata nesse projeto, né, sobre pautas urbanísticas e trabalhistas. E eles estão divididos em grupos, metade deles em grupos sobre direito do trabalho e outra metade sobre direito urbanístico. E os grupos de direito urbanístico, eles toda semana, quando a gente tem um convidado dessa área, eles preparam uma lista de perguntas, né, para fazer o debate aqui nesse momento da oficina. Então, eu queria chamar os grupos de urbanístico, né, para a gente começar esse debate. Quem é a primeira pessoa que pode começar abrindo aí as perguntas para o professor Wagner? A gente tem aqui o grupo 1, 2 e 3. O grupo 1 é Tiago, Raíssa, Vanderlei, Brenda, Lucas. Oi, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa. Raíssa também é aluna de arquitetura e urbanismo. Nosso grupo também tem essa diversidade de origem, né, de campo de conhecimento. A gente tem alunos de design, de direito, de filosofia, de jornalismo, de pedagogia e de arquitetura. Diga, Raíssa. Oi, Wagner, tudo bem? A minha primeira pergunta do nosso grupo, na verdade, a gente queria que você explicasse um pouco mais como se dá a regularização fundiária em imóveis localizados em favelas, nas quais ocorre a cessão do direito de laje. Eu faço todas as perguntas ou faço uma por vez? Eu acho que ela pode apresentar em bloco, Wagner? O que você acha? Porque eu acho que são 5, não é isso, Raíssa? São 5, Então, ela vamos em bloco, eu acho que podem ter perguntas que dialoguem e a gente vai abordando. Então, a segunda pergunta no contexto da nova proposta de política habitacional, que é o programa Casa Verde e Amarela, houve uma mudança na lei de regularização fundiária, dentro da REURB-S, que é a regularização fundiária de interesse social, permitindo aos legitimados promoverem os procedimentos necessários para a regularização das suas próprias propriedades. Como é que a gente pode visualizar essa alteração de forma mais profunda? A terceira pergunta
Como funciona a consecução das zonas especial de interesse social, que são as ZEIs, para a efetivação da regularização fundiária? A quarta pergunta é: como se tem dado a regularização fundiária no que tange às favelas, que ela conversa bastante com a primeira pergunta, e qual a sua percepção sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5883, quanto à Lei de Regularização Fundiária, que é a Lei 13465 de 2017, que foi a que você citou no seu discurso, e as competências constitucionais do município? Estou dando uma notadinha aqui para não me perder. Maravilha. Acho que algumas dessas questões a gente precisa continuar encarando com um olhar também que precisa entender que a regularização fundiária precisa estar dentro de um processo, sobretudo aí quando a gente está falando de favelas, e aí eu vou expandir para favelas, periferias, ocupações, aglomerados informais, de alguma forma, todas essas nomenclaturas que a gente pode encontrar Brasil afora. A gente precisa entender que a regularização fundiária de interesse social, ela precisa vir, sobretudo, acompanhada de um processo de requalificação urbana. E essa é uma política que cada vez mais também tem diminuído, cada vez menos a gente tem recurso para falar de requalificação e melhorias urbanas. Tratar a regularização fundiária só como título é enviesar um processo, é não conseguir compreender que a regularização fundiária no Brasil, ela precisa também cumprir um papel de reparação social. Infelizmente, essa visão, vamos dizer assim, muito específica da regularização fundiária, que é uma visão muito de mercado, é uma visão cunhada por Ernesto de Soto, lá, salvo engano, em Lima, no Peru, pensando a regularização fundiária desses processos, entendendo, sobretudo, a importância econômica, e aí o discurso da época era esse, de trazer essas unidades habitacionais informais para o mercado. Então, é uma lógica muito econômica, é uma lógica de que, se essas unidades habitacionais informais, elas não têm título de posse ou propriedade, elas não têm título que garantam a possibilidade da penhora, a possibilidade de ser utilizado como garantia para o empréstimo, elas deixam de trazer para a economia formal uma riqueza sem tamanho, que dá conta de toda uma lógica de economia desses setores. No entanto, é uma lógica que não pensa a realidade dos territórios, pensa muito a realidade econômica da regularização fundiária, mas não pensa a realidade sociopolítica territorial. Então, o direito de laje, por exemplo, ele avançou porque, antes da existência do direito à laje, talvez fosse o nome mais correto, e não direito de laje, existia toda uma concepção da necessidade da formação de condomínio civil para poder regularizar os imóveis que hoje a gente chama do direito à laje. E qual era o empecilho anterior? É que toda vez que alguma dessas unidades, dentro do condomínio, precisassem ser fruídas, vendidas, como é que eu posso dizer, alienadas de alguma forma, era preciso ter autorização de todas as famílias desse condomínio. Então, o direito de laje, ele traz uma autonomia a essa realidade, que é uma realidade gigantesca no direito brasileiro, na realidade sociopolítica brasileira, né? A gente vê qualquer dessas imagens que devem ter aparecido nos programas locais do horário eleitoral político ao longo de 2020, e com certeza foram exploradas muitas tomadas aéreas feitas de drone, de imagens de bairros periféricos das cidades. E nessas imagens a gente percebe que cada vez menos nós temos nas nossas periferias só unidades térreas. Em geral, nós temos unidades térreas acompanhadas dessa lógica da construção da laje, porque a realidade brasileira é de uma aglomeração
sobretudo nas grandes cidades, nas capitais, muito grande. Então, é uma realidade existente, e a legislação tenta dar conta dessa realidade. Facilita uma dinâmica de um instrumento que já vinha sendo muito questionado e contribuía com a lógica da irregularidade. Só que o direito à laje pressupõe que o puxadinho, ou que a construção acessória a essa casa, esteja numa casa já regularizada. E essa não é a realidade das nossas periferias. Então, o direito à laje pressupõe a regularização de uma unidade, entendendo que a unidade primária, a unidade térrea, ela é regular. Então, existe aí uma lógica que não acompanhou a realidade dos nossos territórios. É um instrumento novo, que teoricamente resolve uma parcela de problemas, mas o problema originário não foi atacado. Grandes periferias são periferias irregulares do ponto de vista fundiário. Então, você cria uma inovação jurídica que não responde ao grosso do problema fundiário brasileiro. Obviamente, avança. Nos lugares que já são regularizados, é uma lógica de garantir que esse crescimento não seja um crescimento informal, permite a formalização de processos de construções antigas e de construções novas, com alguns pré-requisitos, como, por exemplo, a entrada individualizada, né? Só é possível regularizar o direito à laje que tenha uma entrada na unidade habitacional que não passe por dentro da unidade primária. É preciso entender que são duas unidades distintas, com entradas distintas. Se não cumprir esse requisito, não dá conta de se enquadrar nesse instrumento do direito à laje. A regularização urbana na Casa Verde e Amarela, deixa eu tentar lembrar dessa pergunta. Raíssa, pode refazer a pergunta, se você quiser, Wagner. Raíssa? Vou refazer aqui. No contexto da nova proposta de política habitacional, Casa Verde e Amarela, houve uma mudança na lei de regularização fundiária dentro da REURB-S, permitindo aos legitimandos promoverem os procedimentos necessários para a regularização às suas próprias expensas. Como visualizar essa alteração? Essa pergunta cai muito na mesma lógica de entender a regularização fundiária da escala muito individual. E por que eu estou ressaltando isso? A maioria das famílias tem, vamos dizer assim, dificuldade econômica para conseguir dar conta dos custos da regularização fundiária. A regularização fundiária, em geral, tem um custo alto comparado ao que a gente vem tratando das famílias no campo de interesse social. Ela tem uma vantagem, mas ela tem ônus e bônus, vamos dizer assim. O principal bônus é não depender só do poder público para tocar esse processo. E o principal ônus é meio que desobrigar o poder público a continuar guinando esses processos. Da mesma forma que ela facilita a regularização fundiária, pensando a cada unidade, ela vem reafirmando uma lógica individual de pensar a regularização fundiária como um processo que dá conta de resolver conflitos de caráter unifamiliar. Traz avanços, traz novidades do ponto de vista daquele que tem preponderância para poder cumprir tem legitimidade para pedir a regularização fundiária, mas vejo isso com muita dificuldade, entendendo a complexidade do que é a regularização fundiária, da existência de cadastro. Ela dialoga com determinados territórios, em que são territórios informais, periféricos, mas não necessariamente são territórios empobrecidos. Que essa é uma visão que, de certa forma, também é muito preponderante. A gente olha para os territórios periféricos e não consegue compreender a dimensão econômica desses territórios. E vou utilizar aqui, como mero exemplo, o Rio de Janeiro, onde nós temos muitas favelas colocadas em áreas centrais, mas que tem uma realidade econômica que não é uma realidade de pobreza, de extrema pobreza,
que podem se valer muito desses instrumentos. Mas, sobretudo, também parte da lógica da inclusão dessas unidades no mercado formal. Ainda assim, dialogar com o que eu, particularmente, acho mais caro no debate do direito à cidade e da regulação fundiária, que é trazer junto a esse processo a qualificação e a melhoria urbana do território, entendendo que privar o território de saneamento, que privar o território de áreas comuns, é também privar o território de uma série de outros direitos acessórios a essa lógica, como o direito à saúde. Então, reafirma uma lógica meramente titular da regularização fundiária. Eu peço desculpa por estar batendo muito nessa tecla, mas é porque a militância da regularização fundiária urbana de interesse social é uma militância de quem não compreende uma regularização fundiária pensada só enquanto título. É uma regularização fundiária que precisa tocar o território com outras melhorias habitacionais. Entender que todas as casas nas nossas diversas periferias e favelas, mais complexidade de palafitas, a unidades uniresidenciais, multiresidenciais, todas tivessem título, ainda assim, os processos de pobreza, a desigualdade do saneamento, a inexistência da forma como a água chega para a cidade formal e para a cidade informal, ela estaria lá colocada. E essa é uma problemática que a lógica de quem pensou a política de regularização fundiária tenta atacar, não só a lógica do título. Sobre as ex, eu acho que tem uma grande diversidade a pensar as ex. As ex também surgem num contexto de luta social coletiva, no Recife, a partir de uma discussão das pré-ex, e as suas regulamentações permitem adaptações muito específicas, trazendo para o município esse poder de legislar sobre aquele território informal específico. Por quê? Porque às vezes precisa de regulamentação. Às vezes, por si só, existir no PDDU, se ela não for regulamentada, se ela não tiver uma regulamentação específica, um comitê gestor, um processo específico que olhe para aquele território e pense as suas especificidades, ela não tem validade. Ela é meramente macrozonas marcadas no PDDU que não cumprem a sua função primária. Logo, às vezes, ela tem uma realidade, ela pode ter realidades muito diversas. É um instrumento que facilita muito para o poder público municipal adequar realidades específicas à lógica da formalização, mas precisa do empenho municipal e precisa do envolvimento comunitário para o processo de regulamentação. E cada vez menos a gente vê novas leis sendo regulamentadas. Então, e cada vez menos a gente vê a luta das leis ganhando espaço no debate dos planos diretores, de forma organizada, pautada de forma coletiva, mas é um instrumento muito forte, desde a lógica como foi pensada, continua sendo, mas precisa ser mais explorada, precisa ser mais reivindicada o processo de regulamentação das leis. Aqui em Salvador, nesse exato momento, a gente está correndo o processo de regulamentação da primeira vez do novo PDDU de Salvador, que foi instaurado, que é uma vez de um território costeiro, tradicional de pescador, de maioria negra, que é a vez da Gamboa de Baixo, aqui em Salvador. Ela está sendo regulamentada e ela tem uma série de especificidades. Ela está incrustada numa área muito nobre aqui da cidade, entre o Corredor da Vitória. Ela tem especificidade que boa parte dela também está embaixo da Avenida Contorno. Tem área de união, área de risco. Tem uma série de complexidades que estão ali colocadas, que precisam de regulamentos, que precisam de normativas muito específicas para aquela realidade. E essa é a vantagem das leis. Permitir ao legislador que, para tentar transformar aquele território num território formal, consiga abrir brechas, senão vai ficar muito duro. Tem que cumprir a lei de parcelamento do solo, e a lei de parcelamento do solo fala que um terreno de menos de 125 metros quadrados não pode ser considerado um terreno formal. Às vezes existe para quebrar essa dureza da regularização fundiária. Porque serão raros os territórios de leis que vão cumprir a lei de parcelamento do solo, que é um dos requisitos básicos da regularização fundiária. Às vezes, é o instrumento que permite essa flexibilidade, essa adequação para aquele determinado território marcado no PDDU. E aí, o município,
ele tem uma preponderância e um papel muito importante para dar conta dessa realidade. E falar do município é falar da última pergunta, é falar, sobretudo, da realidade das competências municipais frente às restrições trazidas na 13465 de 2017, em que a legislação, quando foi pensada, ela não retira o poder público federal e o poder público estadual como aqueles que têm competência de tratar sobre o território, mas ele limita as competências do poder público federal e estadual na gestão territorial. E a edição da lei 13465 não respeita essas limitações. Não à toa, ela foi alvo de 3 ADIs, né, ação direta de inconstitucionalidade. Uma primeira entrada que foi dada entrada pelo Partido dos Trabalhadores, alegando, sobretudo, que essa legislação ela traria um dano ao erário público, que foi alçado lá entre 17 e 20 bilhões, porque ela facilita muito a alienação de imóveis públicos. E, para tentar resolver o problema fundiário do Brasil, os imóveis públicos cumprem um papel de extrema importância, né? Se a gente fala que a propriedade tem que cumprir função social, a propriedade pública entra nessa primeira linha da função social da propriedade, entra na primeira linha desses imóveis que podem ser destinados à habitação, à saúde, a espaços públicos coletivos, ajudando a dirimir uma concentração habitacional que é meramente de unidade habitacional, de forma irregular. Então, esse patrimônio público, a legislação abre mão de forma muito fácil dele, permite a alienação desse patrimônio público federal de forma muito fácil. Sobretudo nas cidades históricas e costeiras, esse patrimônio público federal ele é muito forte, né? Entendendo que a União tem aí um direito de linha dos terrenos na beira-mar, nos terrenos em áreas de marinha, que são preponderantes, sobretudo onde existem palafitas, em áreas de mangue, e, sobretudo, nos centros históricos, nos portos, no Porto de Salvador, no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Belém do Pará, citando cidades que têm centros históricos com áreas portuárias, em que a União tem bastante imóveis públicos que estão sem cumprir qualquer função social e que poderiam ajudar a resolver esse problema fundiário do Brasil. A segunda ação direta de inconstitucionalidade foi entrada pelo próprio poder público, pela PGR, na época ocupada por Rodrigo Janot, e tem uma diferença das duas, a primeira do Partido dos Trabalhadores e a última que foi citada, foi dada entrada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, que é, Rodrigo Janot ataca a legislação por inteiro. Ele fala, essa legislação é inconstitucional na íntegra, ela precisa de ser derrubada, porque ela fere construções coletivas na lógica do que foi pensado a regularização fundiária historicamente, tanto no rural quanto no urbano, sobretudo na Amazônia Legal, que é a sua principal inovação. Então, demonstrando que ela, a partir de uma medida provisória, transformada em legislação, ela afeta mais de uma dezena de legislações que foram legislações complexas, construídas com um diálogo muito forte entre sociedade civil e poder público, e que simplesmente, numa canetada, via medida provisória transformada em legislação, nós abrimos mão de uma construção de direito que precisa ser uma construção coletiva e complexa, envolvendo sociedade civil e poder público. Entender a legislação simplesmente na canetada é entender uma construção de sociedade muito autoritária. Então, essa legislação é uma legislação autoritária, porque ela abre mão de uma construção coletiva em torno da pauta da regularização fundiária, do direito à cidade, da reforma agrária, ataca a forma como vai ser transacionado os títulos da reforma agrária. É uma legislação muito complexa, ela condensa muita coisa numa única legislação que não houve discussão, e num momento político conturbado do país. Então, é uma legislação que tem sérios problemas, que traz sérios riscos à segurança jurídica da posse no campo e na cidade no Brasil. Então, eu acho muito problemático a forma como ela limita, ou melhor, ela esquece das limitações do poder público federal e ela tenta, puxar para o poder público federal uma competência que a própria Constituição reconheceu que é muito mais própria ao município, que é quem está na realidade do território, que é quem pode dar conta dessa realidade.
Eu não sei se eu dei conta de responder todas, mas eu estou entendendo que tem outras perguntas ainda, e como o tempo está avançando. Isso. Temos mais 2 grupos ainda. A gente tem o grupo 2, que seria Evelyn, Mário, Ana Lúcia, Lara. Quem que vai falar nesse grupo? Oi, professora. Gustavo aqui. Oi, Gustavo. Tudo bom? Tudo bem. Professor, tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Em relação ao que o senhor estava contando, eu achei interessante essa questão da lei de terras em relação à influência que ela teve sobre a grande concentração fundiária no país, e de como a função da propriedade, vindo na Constituição de 88, trouxe uma espécie de norte para resolver os conflitos, de questão de conflitos de terras, principalmente. Queria que o senhor pudesse ter alguns comentários sobre a função da propriedade e em relação ao desbalanço que parece ainda existir entre os direitos individuais de ter uma propriedade em relação aos direitos coletivos da moradia. Eu acho que é até uma questão que não parece muito clara, principalmente no senso comum, em que as pessoas ainda estão discutindo que a propriedade tem um valor maior do que a moradia coletiva, o acesso democrático à terra. Eu vejo muito isso, principalmente na campanha do Boulos, lá em São Paulo, onde ele é severamente atacado pela oposição direita, que coloca ainda essa questão como se fosse uma questão de desordem pública. Queria que o senhor pudesse tecer alguns comentários sobre a função da propriedade. E, além disso, tem outras perguntas aqui que o grupo fez. Eu posso ler para o senhor agora, eu posso ler depois. O senhor escolhe. Vamos fazer em bloco também, Gustavo? Pronto, perfeito. A segunda foi a seguinte: há um grande número de imóveis vazios nas cidades, sobretudo nos centros urbanos. No entanto, embora os movimentos sociais há muito lutem para que ocorra a devida ocupação, ainda se percebe entraves. O que explica essa falta de atenção dos poderes públicos em relação à questão da regulação fundiária nos centros urbanos? A terceira pergunta foi: sabe-se que os municípios têm poderes diretos de regularização fundiária, entretanto, essa é uma medida extremamente eficaz para que se promova a regulação de uma propriedade. O município de Aracaju, ele tem feito o que para resolver essa questão? A entrega de conjuntos habitacionais resolve o problema da informalidade? Foram essas as questões levantadas, professor. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Eu vou começar de trás para... Vou começar aqui de trás para frente. A gente tem o mito de que o Estado no Brasil não é criador de irregularidade. E é um mito. Porque diversos programas habitacionais tocados na época, sobretudo da existência das COABs, das cooperativas habitacionais, de uma política específica feita entre as 60, 70 e 80, deram origem a grandes conjuntos habitacionais, cuja a regularidade fundiária, em muitos estados, não foi feita. Então, a gente fala da regularidade fundiária como se ela só fosse causada pelos ocupantes de interesse social das áreas periféricas da cidade. E quando, na verdade, a gente tem um contexto de irregularidade fundiária no Brasil, que ela tem participação ativa do poder público. Na Bahia, por exemplo, a gente pode falar... aqui, as Coabs não tem esse nome, né? Porque existiu a Companhia Urbana de Habitação, que já foi a Urbis e hoje é a Condé. Eles produziram muitos conjuntos na época dessa política, conjuntos da Urbis. E muitos desses conjuntos ainda hoje estão irregulares, não tiveram a sua regularidade fundiária passada do poder público estadual para os beneficiários dessa política habitacional. Então, muitos desses conjuntos hoje, na sua íntegra, estão irregulares. E continuaram sendo transacionados, e essa irregularidade só se complexificou. A matrícula ainda está em nome do governo do Estado, no entanto, aquela unidade habitacional que foi construída na década de 70 já está, talvez, na sua terceira, quarta geração de famílias que passaram por aquele imóvel, complexificando uma cadeia de irregularidade. Uma outra lógica é pensar que, por exemplo,
a sede, e aí tomando como exemplo Salvador, a sede da CONDE, da Companhia de Desenvolvimento Urbano, que tem esse papel aqui no governo do Estado, é uma sede que não é regular, que não tem a regularidade do território onde ela funciona. E assim diversos outros órgãos públicos. Então a gente está falando de um contexto de regularidade que é complexo, que cai sobre as costas dos mais vulneráveis na periferia, a fama e as maiores desigualdades dessa inexistência de política pública, mas, sobretudo, ela também é muito exercida também por aqueles que têm habitações de alto padrão. Vale dizer, de diversas habitações privadas de alto padrão construídas ao arrepio da legislação ambiental em áreas de proteção, seja na beira de rios, na beira de áreas verdes urbanas, que também reproduzem irregularidade, com o famoso jeitinho da grilagem, com o famoso jeitinho de resolver, porque o poder econômico e o poder político facilitam esses processos. Nós temos um exemplo gritante de algo que aconteceu recente, que é a liberação de um resort de luxo, agora, com a troca do novo diretor do IBAMA, em Praia do Forte, que é uma área turística aqui no litoral norte da Bahia, e que estava impedido de ser construído porque era uma área de proteção ambiental de desova de tartaruga. Porque a gente não pode pensar a regularização fundiária distanciada da regularização ambiental, da lógica ambiental. E o IBAMA muda o seu titular, e o titular, numa canetada, contradiz os técnicos e regulariza um imóvel que, notoriamente, daqui a pouco está cumprindo um processo, está sendo construído numa lógica de irregularidade, sem conseguir cumprir parâmetros ambientais urbanísticos mínimos. Mas, como é um imóvel de alto padrão, não vai ficar cunhado dessa forma. Então, isso é complexo e, infelizmente, a mera entrega de conjuntos, sobretudo aquele mar de casinhas, né? Aquela produção em massa de casinha que a gente viu no Minha Casa Minha Vida e que certamente pode assistir no programa Casa Verde e Amarela, embora o número de recursos envolvidos, o montante de recursos envolvidos é bem menor atualmente, que eram aquelas fotos da Caixa Econômica Federal, só dos telhadinhos de uma casa atrás da outra, que você não via uma árvore, não via uma quadra, não via uma praça. A entrega de unidade habitacional não resolve o problema do direito à cidade como um todo, e muitas dessas unidades terão dificuldades em cumprir parâmetros mínimos de regularização fundiária. Então, entender a entrega da casa como uma lógica que dá conta da regularização fundiária, que dá conta desse contexto de reurbanização, é uma lógica, como eu disse no início desse nosso diálogo, míope caolha do operador do direito, que não dá conta da realidade social. Por fim, esse discurso sobre posse e propriedade, ele não é confuso só para o debate popular, só para o debate de massas. Ele é confuso também no próprio judiciário. E ele é propositadamente não compreendido, porque as legislações são muito específicas e objetivas do que é direito de posse, do que é direito de propriedade. Mas são raros os juízes na área de reais, de direito real, de direito civil, que vão fazer distinção, que vão entender que posse e propriedade são coisas distintas, que a posse tem primazia sobre o direito de propriedade. E a gente fala isso, sobretudo porque um dos espaços que eu construo, que é o de assessoria popular, acompanha diversas ações de reintegração de posse contra movimentos sociais organizados aqui na Bahia, sobretudo ações contra o MSTB, Movimento Sem Teto da Bahia, e a lógica preponderante é essa, diversos novos instrumentos legislativos que a gente construiu, sobretudo a partir do direito à cidade, trazem essa marca da função social da propriedade, do direito de posse, são completamente alheios ao imaginário dos juízes. E isso é proposital. Isso é proposital porque fala sobre da onde a origem desses juízes vem, da origem econômica, social, do recorte que eles querem continuar reproduzindo. A gente não pode esquecer dessa marca. Mas você ter tocado no MTST é muito importante para a gente lembrar de algumas coisas. É importante para a gente lembrar, de deixar como dica aqui, um vídeo, já está quase defasado, são das eleições de 2014, em que eles vão falar, é um vídeo que fala quem manda na cidade em que você vive.
É um videozinho curto, de 4 minutos, salvo engano, em que eles vão falar das influências econômicas na forma como as cidades estão sendo geridas atualmente. E é um videozinho muito autoexplicativo, para falar de como Minha Casa Minha Vida cada vez mais empurrou a periferia para a periferia da periferia, e para entender esse processo econômico que estourou aí, né, nas denúncias de corrupção, do que é a participação das grandes empreiteiras na forma como a política institucional é feita no Brasil, na forma do financiamento dessa política institucional, e entendendo que esses eleitos, tendo uma dívida política histórica com as empreiteiras que os financiavam, tendem a continuar reproduzindo a lógica dessas empreiteiras. Então, é o lobby que é feito antes de quem é eleito. É um lobby que não precisa sequer ir para as câmaras e para as casas das Assembleias Legislativas, porque o lobby está sendo feito no processo de eleição. Então, é um vídeo muito pertinente. E o MTST conseguiu colocar de novo na cena nacional esse debate da posse versus propriedade e da lógica da ocupação. Porque nós ainda saímos perdedores desse diálogo. Porque a quebra de braço feita com a máquina de propaganda do universo, que quer manter a construção da concentração fundiária no Brasil, é muito difícil. No debate rural, nós perdemos o diálogo da social, porque o agro conseguiu emplacar a produtividade. Né? Então, o agro é pop, o agro é show, e o agro acumula e concentra o fundiário. Mas ele consegue comunicar para o público em geral, com uma propaganda massificada nos últimos anos, passando em quase todos os intervalos, que o agro é gerador de renda, que o agro isso, que o agro aquilo, mas não passa que o agro expulsa, que o agro não respeita povos e comunidades tradicionais, que o agro usa da grilagem, que o agro toma conta de processos espúrios, absorvendo boa parte de imóveis e terrenos públicos. E aí, na produção da celulose, na produção da soja, nas produções de larga escala, a irregularidade está prevalecendo muito a partir da lógica, porque a função social foi substituída pela lógica da produtividade. E passou, nós perdemos esse diálogo. Houve um tempo que o nosso campo era arcaico, que a concentração nas cidades mantinha um terreno de engorda. E eles se adaptaram ao discurso que a gente conseguiu construir da importância da função social. E modernizaram o campo. E emplacaram um discurso que a gente não conseguiu atualizar esse debate. E é um debate que, na minha lógica, a gente perdeu o discurso público. A gente vem perdendo. O MTST ajudou a recolocar esse discurso na centralidade das pautas novamente, e aí não só agora nas eleições de bolo, mas a gente pode falar desde os grandes atos que aconteceram de 2013 para cá, o MTST se conseguiu fazer presente nas ruas, fazer um discurso importante, um discurso para as maiorias, em que a resolução dos problemas sociais perpassa pela afirmação, sobretudo, do direito exercido pela ação direta, pelas ocupações, porque esperar a política pública sem pressionar, infelizmente, é uma tarefa muito difícil no Brasil. E a ação direta de fazer ocupações e jogar a luz sobre imóveis que não cumprem função social, sobre imóveis que estão obsoletos, ajudam na efetivação desses direitos. Ainda assim, nós assistimos Pinheirinho, nós assistimos uma série de outros processos que terminaram em tragédias, mas que eram lutas legítimas e que, ainda assim, o poderio econômico jurídico não teve sensibilidade para compreender essas lutas. Ainda esse ano, no meio da pandemia, a gente vem assistindo um número ainda grande para esse contexto de despejos, ainda que num contexto de pandemia. Então, ainda é uma realidade muito gritante, uma não compreensão da função social, do lugar de posse como primazia à propriedade, mas, infelizmente, a gente tem que reconhecer que é um discurso público, uma narrativa público-jurídica que a gente perdeu. Não vamos abrir mão, não vamos nos dar como derrotado por inteiro, mas é importante a gente reconhecer que perdeu para conseguir cunhar novas estratégias, novos discursos, atualizar a narrativa que a gente vem fazendo. Pronto, então a gente pode passar para o próximo grupo, é isso, professor Wagner? Vamos passar então para o próximo grupo 3.
Vitória, Guilherme, Manoele. Quem do grupo vai falar? Paula, Isabel. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, professor Wagner. Então, a gente tem algumas perguntas. Eu vou fazer 4, porque eu acho que é as que foram ainda não tão respondidas claramente, mas que a gente também já tocou em algum ponto. Algumas também se interligam, tem algumas perguntas de profundidade diferente sobre essa diversidade que a gente tem de pessoas. Então, eu vou fazer em bloco e vou fazer as 4. A primeira pergunta seriam quais são as principais características de uma moradia irregular? Se nós podemos classificar toda e qualquer autoconstrução como irregular, ou existem especificidades para essa classificação? A segunda pergunta seriam quais são as principais políticas públicas para a promoção da cidadania e regularização fundiária? A terceira pergunta já vem tratando daquela lei que nós temos conversado esta manhã, que é a Lei 13.465/17, que traz essa diferenciação entre REURB-S e REURB. Lá no artigo 13 dessa lei, vem falando que o enquadramento depende ficou a cargo dos municípios, que esse enquadramento de quem seria a família de baixa renda para a REURB-S ficou a cargo dos municípios. E a pergunta seria qual seria a mais adequada a ser considerada para o enquadramento, em vista de assegurar que aqueles em situação de maior vulnerabilidade social não sejam excluídos desse processo. Quarta e última pergunta quais seriam as medidas mais adequadas a serem tomadas pela população para tentar realizar uma pressão ao poder público para que, após a regularização de assentamentos, além de propriedade e moradia, seja com essas populações também um dia com dignidade, que a gente tem conversado, a exemplo de infraestrutura. Então, seriam essas 4 perguntas e eu já agradeço. Muitíssimo obrigado, Laisa. São excelentes perguntas, mas eu vou voltar um pouquinho, porque eu esqueci de responder sobre centros urbanos. E eu acho que é uma realidade que não dá para deixar de falar. Já volto para as suas perguntas, é do grupo anterior. A regularização fundiária em centros urbanos, sobretudo nas cidades históricas, elas têm uma complexidade muito grande. Ainda quando foi lançado Minha Casa Minha Vida, dentre as suas especificidades, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida entidades, foi lançado um subprograma chamado Minha Casa Minha Vida Centros Históricos, ou Cidades Históricas, salvo engano, que depois ele acabou ganhando mais força através do PAC Cidades Históricas e menos através do Minha Casa Minha Vida. Sobretudo porque é difícil construir em larga escala, ou adaptar em larga escala, requalificar imóveis já existentes em larga escala, nos centros urbanos históricos do Brasil. Porque tem que conviver com uma série de outras políticas restritivas em áreas que são tombadas, e, infelizmente, as nossas construtoras não têm muito interesse em entrar em áreas que têm restrição. Eles preferem construções mais baratas e em massa. Então, acabou que as experiências de construção em centros urbanos acabaram ficando muito restritas às experiências do Minha Casa Minha Vida Entidades, que tem algumas experiências, do ponto de vista da análise dos projetos urbanísticos, das experiências de mobilização de cada projeto, fantásticas, mas que não conseguiu emplacar numericamente, ou uma política mais bem amarrada para os centros urbanos no Brasil. E os centros urbanos têm características que poderiam facilitar muito esse processo. O grosso dos centros urbanos no Brasil, e sobretudo nas cidades históricas, tem muitos imóveis vazios ou subutilizados. Então, essa é uma realidade do grosso dos nossos centros urbanos históricos, que pega de São Paulo às cidades costeiras, não costeiras como São Paulo, Belo Horizonte, costeiras como Rio, Salvador. Eu não conheço muito a realidade de Aracaju a esse ponto. Para mim, falar em centro histórico em Aracaju é falar de São Cristóvão, não sei que eu esteja equivocado.
Mas a gente tem uma complexidade muito grande nos centros históricos que nós precisamos amadurecer também enquanto campo e enquanto movimentos para poder pensar estratégias mais acertadas, porque até então nós não conseguimos emplacar estratégias ou propostas que permitissem uma leitura mais massificada. O termo não é tão adequado, não, mas em larga escala, porque é uma realidade que é necessário olhar cada caso específico. Isso dificulta muito a reprodução. Mas nós temos uma série de movimentos de luta por moradia que, de alguma forma, se especializaram em áreas centrais. E aí vou dar um exemplo, que é o Movimento do Sem Teto do Centro de São Paulo, MSTC, que ficou, inclusive, bastante conhecido pelas prisões, infelizmente, que aconteceram criminalizando lideranças depois da queda do edifício Hilton, lá em São Paulo, e que, de alguma forma, lançaram luz sobre essa questão que é a habitação de interesse social nos centros, nas áreas centrais. Em Salvador, nós temos muitos imóveis vazios ou subutilizados, muitos vazios. Então, o próprio levantamento do poder público aponta isso, mas as soluções são sempre a partir da lógica de mercado, criação de fundos imobiliários, tentativa de transformar esses fundos imobiliários em ações na bolsa de valores, de entregar isso para o capital imobiliário, de fazer desse processo um processo muito mais voltado ao turismo, mas que não dá conta de inserir dentro dessa dinâmica habitação de interesse social. Eu queria particularmente fazer uma crítica ao nosso campo, que a gente tem dificuldade de diversificar a pauta. Às vezes a gente bate tanto na tecla da moradia que a gente acaba criando uma falsa sensação que parece que a gente só quer moradia nas regiões centrais, que as regiões não precisam de outras políticas, de outras dinâmicas socioeconômicas para dar conta de um equilíbrio e do próprio direito à cidade. Então, a gente precisa também dar conta de fazer a atualização desse discurso. Eu fico brincando que tem determinados campos que defendem habitação até debaixo d'água, e eu tenho limites. Acho que a gente precisa repensar melhor essa lógica. Entrando nas perguntas do grupo 3, autoconstrução e irregularidade não são sinônimos. É importante dizer que algumas políticas de regularização fundiária, por exemplo, optaram por um processo que é de entregar o lote regular aos beneficiários da política. E muitas vezes assumir excesso de autoconstrução dessas unidades. Embora a irregularidade não diga respeito só ao terreno, existem arquitetônico e urbanístico, muitas casas autoconstruídas conseguem cumprir os parâmetros mínimos que perpassam por entender ventilação, iluminação, respeito do parcelamento do solo, que são elementos necessários a uma unidade que se considera uma unidade saudável para a manutenção da vida familiar. Então, é inverídico, é falso, é uma fake news essa associação entre autoconstrução e irregularidade. Vale dizer que nós temos excelentes exemplos de construções, inclusive de povos e comunidades tradicionais, cuja lógica é a autoconstrução, muitas vezes comunitária desse processo, e que são unidades de moradias que que atendem completamente os parâmetros de ser uma unidade regular e saudável. Então, quem melhor, de alguma forma, dá conta desse processo de construção no Brasil é a população das periferias, que, infelizmente, gastam muito para construir suas unidades habitacionais, mas conseguem, sim, dar conta de um parâmetro de regularidade quando tem orientações mínimas e quando existem essas condições, quando as condições são possíveis, né, do ponto de vista fundiário. Políticas públicas. Há um avanço muito grande de política pública, sobretudo na área de requalificação urbana e de melhorias de favela, sobretudo, logo num período que nós tivemos coadunando a existência do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, porque ele injetou muito recurso alguns recursos específicos para o PAC
favelas. E nós conseguimos resgatar princípios de políticas públicas ainda do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que dá o norte para esse processo, e conseguimos fazer algumas experiências que saíram simplesmente da lógica do título, ou muitas vezes que fugiram da lógica do título e que pensaram a requalificação urbana como primazia. Infelizmente, não são experiências fartas, e foram experiências ainda muito concentradas no eixo sudeste. Mas temos políticas públicas, o problema hoje, na verdade, temos sobretudo os princípios e nortes dessas políticas públicas. Acho que o grande problema hoje é a não priorização e a não alocação de recursos em torno dessas políticas. Então, nós temos uma legislação, teoricamente, muito avançada, mas uma pouca prioridade do poder público na alocação de recurso nessas políticas públicas. Então, eu não acho que o nosso problema seja de instrumento, não acho que o nosso problema seja da inexistência de princípios e políticas públicas, mas eu acho que, sobretudo, é da aposta na requalificação de favelas e áreas aglomerados urbanos, de forma geral, que não foi feita. Foi feita uma aposta em construções novas na periferia, ao invés de fazer uma aposta de adequação de unidades e, sobretudo, de territórios e de regularização urbanística das áreas periféricas, ou das áreas centrais e periféricas já construídas. Então, nós fomos, na minha lógica, numa contramão. Seria muito mais barato, a médio prazo, fazer requalificação. E nós vamos fazer nova construção, criando, em muitos casos, novas irregularidades e abrindo mão do direito à cidade nessa lógica. O debate sobre o que seria a faixa de renda que denomina interesse social é um debate complexo, porque, volto a dizer, nós temos realidades muito distintas no Brasil. A realidade econômica de Aracaju, com certeza, não é a realidade econômica de São Paulo, não é a realidade econômica do Rio de Janeiro. Então, a política que vai regulamentar a faixa de interesse social, ela tem que ser, no mínimo, do Estado. E, mesmo assim, a lógica da capital para a lógica do interior, em cada Estado, é sempre uma lógica muito diferente. Então, ela tem que ter parâmetros mínimos estaduais, mas ela pode e precisa ser regulamentada pelo município. A faixa de pobreza e de extrema pobreza, ou de interesse social, em Salvador, certamente não é a faixa que São Paulo dá conta. Então, o que nós consideramos uma faixa acima de interesse social, o que São Paulo certamente considera uma faixa dentro do interesse social. E aí tem muito a ver com o aquecimento de cada economia, de cada território, e precisa ter essa maleabilidade e, sobretudo, precisa atualizar. A legislação 11977, que funda Minha Casa Minha Vida, já tem mais de uma década. Então, a gente não pode entender esses crivos como crivos estanques, crivos que precisam ser dinâmicos, porque a economia muda, né? A economia se atualiza, o real se desvaloriza ou se valoriza frente a outras moedas, a depender de cada contexto econômico, e esses marcos precisam também se atualizar. Então, sobretudo, acho que o principal que a gente precisa entender sobre eles é que eles são fotografias temporais, eles precisam dar conta de responder a determinadas dinâmicas conjunturais. Então, o que foi interesse social há 5 anos atrás precisa ser atualizado para uma lógica dessa conjuntura, senão a gente vai estar muito apegado a conceito e pouco apegado à realidade social. Então, na Bahia, nós temos uma experiência de um sistema estadual de habitação de interesse social. E o sistema estadual de habitação de interesse social, inclusive, criou 2 marcos, um para a capital e um para o interior. Ou um para os grandes centros, aqui nós temos 17 municípios acima de 100 mil habitantes, e outro crivo para os municípios menores que 100 mil habitantes. E, ainda assim, os municípios têm poder para regulamentar e para terminar de especificar essa lógica. E isso é importante que os poderes públicos compreendam os seus limites nessa tentativa de regulamentação.
ao mesmo tempo que é importante ter regulamentações mínimas. Então, eu considero que talvez o lugar mínimo para essa regulamentação seja a escala estadual, porque consegue ter uma leitura da dinâmica econômica do seu estado, onde ele vai lançar parâmetros mínimos para estabelecer o que é o crivo do interesse social na dinâmica do seu estado. E o município, ainda assim, pode ter uma regulamentação própria. Uma coisa não independe da outra. Vale dizer que, em diversos municípios da macro-região metropolitana de São Paulo, quando foi lançado Minha Casa Minha Vida, os municípios optaram, o Estado optou, o Estado de São Paulo optou, e o município optou por fazer aporte econômico em cima do valor destinado pela União à construção daquela unidade habitacional, porque entendia que o recorte que foi feito para a escala nacional não atendia ao parâmetro da região metropolitana de São Paulo, que o preço médio da unidade habitacional lá era um preço mais alto, que precisaria ser adimplido, precisaria ganhar um suplemento. E isso vale para a lógica do recorte do interesse social, porque é um recorte difícil de fazer e é um recorte que precisa ser atualizado. Eu não acho que tem uma pergunta estanque. Já se tentou tomar como parâmetro o salário mínimo, mas, sobretudo, é um cálculo que é feito em torno da renda familiar. O cálculo de interesse social é entendido para uma renda mínima familiar. O número de pessoas da família dividida pela renda da família tem que superar um patamar mínimo que já foi definido de forma diferente, em escala municipal, estadual e federal. Cada um dos entes resolveu por optar por parâmetros diferentes. Mas a primeira lógica parte, sobretudo, o primeiro parâmetro para essa lógica de divisão parte para o salário mínimo. Nós já tivemos rendas distintas. A própria legislação do Minha Casa Minha Vida já conseguiu, num primeiro momento, considerou um valor, conseguiu atualizar, e é importante que cada política pública siga atualizando esse debate. Dos debates técnicos, eu acho um debate extremamente complexo, sobretudo para o nosso campo jurídico, porque é um debate que perpassa, sobretudo, pela lógica de compreensão da dinâmica da assistência social, tem outros elementos que precisam ser incorporados aí. Sobre a lógica de como pressionar para efetivar a política pública, eu continuo acreditando muito nas ações diretas dos movimentos sociais, nas ocupações de prédios e terrenos de função social, na reivindicação da política pública. Infelizmente, nós tivemos esvaziado e perdemos um espaço importantíssimo, que era o Conselho das Cidades, o Ministério das Cidades, que foi uma conquista de longas lutas e a duras penas, que foi concretizado ainda no governo Lula, mas que foi fortemente esvaziado também ainda no governo Lula, e que agora deixa um vácuo de um espaço que, de alguma forma, ajudava a oxigenar esse debate, mas acho que é preciso a gente pensar diversas camadas de pressão, e acho que as principais pressões vêm dos movimentos sociais organizados, e é importante que nós também sejamos formados por uma escala que ainda existe em pequena monta no nosso currículo, que é para a advocacia popular, né? É preciso que cada vez mais nós tenhamos advogados populares formados com sensibilidade para acompanhar essas pautas e para dar conta dessa dinâmica de complexidade social que a letra fria do direito não dá conta. Na minha época de formação ainda estudantil, a gente reivindicava muito Drummond. O meu nome é Tumulto, e assim escrevo na pedra, porque falava, sobretudo, da forma como o direito tenta cunhar letras que muitas vezes ficam vazias, letras no sentido das legislações que não acompanham a realidade social. E daí eu gosto da lógica do meu nome é Tumulto, porque o direito ele é construído muito também na lógica do conflito. E se a gente aquieta, e se os movimentos sociais não reivindicam isso numa outra lógica, infelizmente a gente perde muito da complexidade do que é construir legislação no Brasil. E muitas das legislações e políticas públicas mais avançadas foram construídas com a contribuição do poder público.
Na saúde foi assim, né? O SUS é uma contribuição da sociedade civil de uma luta social de longas datas. O Estatuto das Cidades é uma construção de contribuição dos movimentos sociais e uma construção de longas datas. E essa é a primazia de uma construção mais complexa do direito. O direito não pode ser construído simplesmente a partir da lógica dos legisladores, dos operadores do direito. E, para completar, queria lembrar de uma frase que a gente usava muito bem na minha época de movimento estudantil, que é: as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então, assim, a vida é muito mais complexa do que a gente consegue legislar. Fico por aqui. Obrigada, Wagner, obrigada. É uma alegria ele ouvir, né, trazer esse discurso e essa criticidade, né, para a discussão das cidades. Eu acho que é super importante. Acho que se falou aqui, né, um dos alunos levantou a discussão a respeito, né, de como é que o juiz e o judiciário encaram essa questão da propriedade, da posse. E eu acho que o fato da gente também não ter a disciplina de direito urbanístico com uma cadeira obrigatória, né? Ou mesmo que é uma disciplina optativa nas universidades, eu acho que implica um pouco também nesse afastamento e desconhecimento, né, dos operadores do direito em geral, não só juízes, mas, enfim, os que ocupam, né, todos os espaços, né, as estruturas institucionais do judiciário. O direito urbanístico traz a discussão, né, da propriedade para esse âmbito público, e falar de direito urbanístico necessariamente é discutir democracia, né, participação direta, né, outras formas do próprio processo legislativo, né, que não tem como se construir legislação e normas jurídicas na área urbanística de forma como tem sido feito, inclusive, recentemente, né, através de medida provisória apenas, sem discussão, né, com a sociedade, sem utilizar os espaços institucionais de participação. Então, falar de direito urbanístico necessariamente é falar isso, né, de espaço de participação, de democracia, de ver alguns institutos que são tradicionalmente estudados, né, e interpretados pelo direito na seara individual, na seara civil, no âmbito público. E acho que a falta, né, a UFBA não tem a cadeira, né, no curso de direito urbanístico, não tem. Acho que a UFES tem como uma disciplina optativa, né, eu acho que, enfim, pelo menos já é uma oportunidade, né, para que os alunos possam conhecer. E aí acaba que a discussão toda a respeito de propriedade, né, e de moradia, enfim, acaba acontecendo dentro de direito civil, né, dentro de direitos reais, né, numa perspectiva individual, proprietária, e que também exclui uma grande parcela das pessoas, né, porque a maioria das pessoas não está enquadrada, né, na discussão do título, da escritura de compra e venda, né, não faz parte da realidade, né, da grande parte das pessoas. Então, o direito, a formação acaba abrangendo, incluindo e discutindo um tema que não acolhe, não resolve o problema de grande parte da população. Afasta até as pessoas dessa formação para assessoria popular, como você diz, né? Porque nem tem contato, né, dentro da universidade com os conteúdos e com a discussão, ou enfim, com o debate, a criticidade a respeito dessa situação, né? Acaba pensando a propriedade de forma positivista, formalista, ali mesmo individualista. E eu fico muito feliz, assim, de estar participando de um espaço onde a gente consiga fazer essa discussão de outra forma, porque eu, enquanto estudante, eu senti muita falta, né, de ter esse espaço dentro da Faculdade de Direito. Inclusive, quando eu descobri na UFBA o Lugar Comum, um grupo de pesquisa do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, eu senti que eu encontrei o meu lugar, né, que foi justamente um espaço para discutir esses temas sobre outra perspectiva, que é essa que a gente está discutindo aqui agora, né, levantando questões que acabam ficando subjacentes, né, dentro da discussão tradicional, né, do direito, que é mais, enfim, positivista e um tanto purista do direito, né, entendendo o direito como algo que é autônomo e alheio dessas questões que são consideradas exteriores, né, questões políticas, sociais, enfim, ao direito. Então, é isso, eu acho que
Eu agradeço sua participação aqui hoje, agradeço a participação dos alunos, queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, está todo mundo satisfeito? A partir de agora, professor Wagner, a gente vai utilizar esse nosso debate aqui hoje também como fonte, né, como arcabouço de conhecimento para a construção de objetos digitais de aprendizagem. Então, os grupos vão construir vídeos, podcasts, vão fazer entrevistas, enfim, produzindo materiais que vão debater estes pontos que foram conversados aqui hoje. Então, esse debate de hoje vai gerar frutos, né? Então, a gente vai criar novos espaços, né, de debate sobre esses temas que vão ser aí compartilhados e também vão ficar disponibilizados no repositório institucional da UFES para livre utilização nos processos de aprendizagem, enfim, dentro da instituição e para quem tiver interesse, porque o acesso é livre e gratuito. Professor Vitor, tem mais alguma pergunta? Não, eu queria fazer não só uma colocação, a oficina foi realmente muito esclarecedora, o ponto de vista que Wagner coloca sobre a questão da posse da propriedade é essencial ao debate. E é interessante notar que, embora as questões relativas ao direito à cidade, elas tenham até encontrado algum cobertor dentro da pós-graduação, mesmo em direito, mas, de fato, a formação jurídica primária, ela é muito pobre nesse sentido, né? Então, no curso de Direito da UFES, se não me engano, sim, Analice, a gente tem uma cadeira de professor substituto. E até, por exemplo, né, na pós, minha professora Jussara, que esteve aqui conosco no seminário, ela está falando sobre direito urbanístico, mas ela não é não foi especializada na área. Então, a gente fica aí na expectativa que a professora Analice inaugure essa cadeira de direito urbanístico na UFBA, né? Em algum dia, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Em todo caso, embora isso não esteja acontecendo, há uma preocupação quanto ao tema, quanto ao assunto, porque diz respeito. Talvez esse tema seja tratado um pouco em direito municipal, que também é uma cadeira que existe na UFES, mas que muito eventualmente é utilizado. Mas é um debate que diz respeito a todos nós e que certamente existe uma sede por um debate mais qualificado e específico quanto ao tema, não apenas, como a Analice falou, com a perspectiva do direito civil, que é um direito mais tradicional, voltado à ideia de propriedade, né, que encontra realmente muita resistência ao ponto de vista, inclusive, o professor Wagner traz para cá. Tá, professor, eu peço desculpa até de ter desligado a câmera, quando estava me sentindo 100% aqui, tá, mas estava prestando atenção nas suas palavras e agradeço bastante a perspectiva. Eu acho que a gente tem dado muita sorte, né, e tem sido muito bom, porque todas as perspectivas que a gente está trazendo aqui são vozes muito atuantes dentro do trabalho que fazem, e não destoou hoje de jeito nenhum, professor Wagner, por isso que eu agradeço bastante a sua participação. É isso, eu acho que a gente, então, encerra a oficina. Professor Wagner, você gostaria de colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, acho que, mais uma vez, agradecer aos alunos pela aguerrividade, né, assim, por estarem aguerridos aqui no sábado pela manhã, construindo extensão, que não é uma tarefa fácil no meio da pandemia. Então, e, sobretudo, aos professores Vitor e Analice, pelo convite e por essa preocupação, né, assim, de estarem juntando dois temas que são importantíssimos, trabalho e urbanístico. Acho que são temas que precisam caminhar junto, e sobretudo, por essa sede por inovação, né, tá persistindo na extensão, mesmo durante a pandemia. Isso é algo necessário para os nossos currículos, para que a gente consiga sair do tradicional, do comum, para que mais pessoas não sejam formadas na lógica do direito à posse e propriedade, que era Elvio e Mécio são vizinhos. Uma macieira cresceu no terreno de
Écio Yamashita, ele foi formado assim, civil, e é muito longe da nossa realidade. Sequer os nomes utilizados, né, são nomes importados. Então, acho que a turma que está sendo formada nesse contexto está tomando contato com uma realidade de fato mais próxima delas do que a gente pôde na época. Então, parabenizá-los por essas iniciativas e nos colocar à disposição para próximas etapas.